Olá, hoje vamos falar sobre a sinomose, que é uma doença muito importante que afeta cães, principalmente entre 60 e 90 dias de idade. Mas primeiro você, tutor, sabe o que é sinomose? Bom, a sinomose é uma doença infecto-contagiosa causada por um morbilivírus que vai acometer os epitélios, o sistema imune e o sistema nervoso dos cães. E existe somente um sorotipo do vírus da sinomose, que é classificada em 8 linhagens de acordo com a localização geográfica, sendo que aqui no Brasil se encontra a linhagem América do Sul, Europa e América do Sul 2. Mas você sabe como se desenvolve a doença no seu cão? Então, pode ocorrer a infecção sistêmica e a infecção do sistema nervoso central. Na infecção sistêmica, o animal pode ou não apresentar sinais. Isso vai depender da resposta imune apresentada. Animais com títulos de anticorpos adequados podem não apresentar sinais e o vírus pode ser eliminado da maioria dos tecidos corporais. Já cães com más condições imunes apresentam disseminação viral para muitos tecidos. Os sinais clínicos são mais acentuados e graves, tendo a permanência do vírus nos tecidos, podendo levar à sua morte. Pode ocorrer ainda a infecção pré-natal e neonatal, causada pela imunodeficiência dos filhotes. Mas quando a viremia é alta, pode ocorrer a neuroinvasão, ocorrendo então a infecção do sistema nervoso central. A disseminação do vírus pode ocorrer por via hematogênica e neural. Mas aí você deve estar perguntando: como meu animal se infectou? Bom, a transmissão ela ocorre principalmente por aerosóis e gotículas contendo vírus, por meio de secreções respiratórias, fezes, urina, e o período de incubação varia de 1 a 4 semanas. E também está relacionada com as estações do ano, sendo que no inverno há uma elevada ocorrência dessa enfermidade. Ainda, animais que apresentam no histórico as seguintes características, como a falta de vacinação ou doses incompletas, vacinas inapropriadas, colostro da mãe com níveis inadequados de anticorpos, imunossupressão e exposição a animais infectados, são mais suscetíveis à doença. Por isso, é importante ficar atento aos sinais clínicos como digestórios, respiratórios ou neurológicos, isoladamente ou em conjunto ou de maneira alternada. Exemplos desses sinais são a diarreias, pneumonias, hiperqueratose dos coxins e do plano nasal, secreção ocular e alterações neurológicas. E para fazer o diagnóstico é essencial informações como a vacinação dos animais, se estão em ordem tanto da mãe quanto do filhote, se o cão apresenta situação de estresse, se está imunossuprimido, se vive em aglomerações ou em ambientes com alto fluxo de animais e se tem acesso livre à rua. Essas informações, juntos aos sinais clínicos e aos exames subsidiários, que são os hemogramas, a análise do líquido cefalorraquidiano, os métodos sorológicos, o isolamento viral, a técnica de reação da cadeia da polimerase precedida de transcrição reversa, a imunofluorescência direta através de amostras conjuntival, nasal e vaginal, além dos achados anatomopatológicos. E somando todas essas informações, leva-se a um diagnóstico definitivo, podendo então iniciar o tratamento, que é um tratamento inespecífico, e um tratamento sintomático, tratando os cães. O prognóstico vai variar, sendo reservado em animais que não apresentam sinais neurológicos e reservado a desfavoráveis em animais que desenvolvem a encefalite. Mas agora que você já está conhecendo um pouco sobre a doença e tudo o que ela causa, você deve estar se perguntando: como controlar e prevenir para que meu animal fique protegido? Portanto, a injeção do colostro com anticorpos pelos filhotes é um dos métodos de proteção, mas não é o único, pois ele deve ter seu calendário vacinal iniciado entre 6 a 8 semanas de idade. E se não tiver ingerido o colostro ou você não souber do histórico vacinal da mãe, ele deve ser vacinado aos 45 dias de vida. E a revacinação deve ser feita anualmente em ambos os casos. Além disso, o vírus é inativado pelo calor e inativado pelo uso de formol, fenol, desinfetantes à base de amônio quaternário e hipoclorito e desinfetantes comuns. E por isso é importante também usar desses recursos para desinfetar.
Então, agora que você, tutor, já sabe sobre a sinomose, vamos aprender um pouquinho sobre a parvovirose canina? A parvovirose canina é uma enfermidade infecto-contagiosa aguda e viral, que acomete cães jovens e se caracteriza por manifestações clínicas gastroentéricas, de vômito e diarreia sanguinolenta, além do comprometimento da medula óssea, de tecido linfóide e efeito imunossupressor. Não entendeu? Calma, nós vamos explicar. A parvovirose é causada pelo vírus parvovírus, conhecido como parvovírus canino 2. Esse vírus possui grande resistência ambiental e aos detergentes e desinfetantes. Esse fator faz com que ele possa ser encontrado em panos, forros, vasilhas, pisos de gaiolas e canis por até 6 meses ou mais, desde que não seja realizada a desinfecção adequada. Essa doença, ela ocorre no mundo inteiro e já é conhecida como uma doença endêmica. Além dos cães domésticos, acomete também cães selvagens, raposas, lobos e coiotes. A faixa etária dos cães acometidos está abaixo de 1 ano de idade, sendo mais comum em animais a partir da desmama aos 6 meses de vida. Outro fator importante é que esse vírus tem como reservatório e fonte de infecção os cães doentes e portadores inaparentes, jovens e adultos. Por isso, deve-se ter muita atenção e cuidado. A parvovirose não tem relação com o sexo do animal, mas tem relação com algumas raças, que acabam sendo predispostas a desenvolver a doença. Diante de tudo que já falei, tenho certeza que você já tem uma noção de como o seu pet pode adquirir essa doença, não é mesmo? O ambiente é contaminado com fezes dos animais doentes e portadores inaparentes. E o ingresso no organismo do hospedeiro vai ocorrer via oral, por ingestão de água e alimentos contaminados, pelo contato com cobertores, forros e fomites de cães doentes, ou até mesmo pelo hábito de lamber outros animais, em que o vírus permanece viável por longos períodos. Depois que o vírus entra no organismo do animal, ele começa a se disseminar para vários locais. E o primeiro sinal que ele apresenta são perda de apetite, depressão, febre, desidratação. E esses são os sinais inespecíficos. Mas não perca tempo. Se notar esses sinais, já procure um veterinário. Pois quanto antes tratar, maiores são as chances de salvar seu animalzinho. O parvovírus canino tem predileção pelo intestino e pela medula óssea. Quando ele atinge esses locais, os sinais clínicos evoluem para uma diarreia sanguinolenta muito fétida, vômitos e, além disso, o animal também pode apresentar uma anemia grave. Quanto mais tempo esse animal fica sem o correto tratamento, mais grave a doença se torna, podendo muitas vezes levá-lo a óbito. O animal pode eliminar o parvovírus nas fezes por até 10 dias, sendo assim capaz de infectar outros animais. Então, se tiver outros cães no local, isole-os do animal doente e do ambiente potencialmente contaminado. E o mais importante, realize a vacinação dos seus cães com a vacina múltipla canina V8 ou V10 aos 45, 75 e 105 dias de vida. Cães adultos que nunca foram vacinados ou filhotes que já passaram da época de vacinação devem receber 2 doses da vacina múltipla com intervalo de 21 dias. E lembre-se, só passeie com o seu cão com a devida imunização. Viu só como essa doença não é brincadeira? Por isso é extremamente importante que seu pet tenha um acompanhamento do médico veterinário para que ele possa fazer o diagnóstico e tratar o seu cachorrinho o quanto antes, pois se demorar para tratar, o prognóstico fica mais reservado e pode ocorrer de outras doenças se manifestarem e comprometer a vida do seu cãozinho. E como já sabemos, o mais importante de tudo é prevenir, então vamos evitar que o seu pet fique doente. E para se evitar isso, a melhor prevenção é a vacinação. Então não deem bobeira, consulte seu médico veterinário para que ele elabore um protocolo vacinal do seu animal. Outras medidas consistem em manter canis, instalações, casas e demais locais que esses cães habitam limpos e desinfetados. E tenham muito cuidado com os filhotes. E atenção, pois é nessa fase de vida que é essencial para que ele cresça um animal saudável e muito feliz. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Esperamos que nossas conversas te orientem bastante em relação aos cuidados com seus animais. Qualquer dúvida, estaremos aqui. Até mais!